aí, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou lançar um quadro novo aqui no canal. Ainda não criei um nome pra isso, mas provavelmente quando o vídeo for pro ar já vai ter um nome. Iremos falar sobre personalidades importantes. Personalidades importantes para questões LGBTQIA+, feminismo, de âmbito geral, quando a gente fala de alguns tipos de minorias sociais. Bora lá? Então, para começar bem, nada mais justo do que a gente falar dela, da rainha do meu coração, sim, Frida Kahlo. Para quem não conhece a história de Frida Kahlo, eu acredito que é bem possível, porque ela é super famosa. O mínimo de história que seja, a gente conhece. Mesmo que seja pela sobrancelha super marcada, o pouquinho do bigode que ela tem, a coroa de flores que ela sempre usa no cabelo. Além das suas obras de artes, que são super famosas. E a gente vai falar sobre um pouquinho disso tudo hoje, e ainda correlacionar a história dela e descobrir por que ela é um ícone feminista e um ícone para a causa LGBTQIA+. O nome completo dela era Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón. Pronto, pode estar um pouquinho errado? Pode estar, porque eu sou professor de inglês, não de espanhol. Não me julgue. Ela nasceu em 6 de julho de 1907 e faleceu dia 13 de julho de 1954, com 47 anos. Então vamos voltar bem lá no começo, lá bem em 1907, quando a pequena Fridinha ainda era uma criança. Então, aos seus 6 anos de idade, ela teve poliomielite. E isso fez com que uma das pernas delas ficasse um pouquinho tortas e ela andava meio que manca. Por isso ela recebeu o apelido de Frida Pata de Palo, ou Frida Perna de Pau. Dessa forma, ela começou a usar muito calças compridas, saias compridas, o que virou um ícone para ela depois e virou símbolo de Frida Kahlo e da moda que ela utilizava. Ela cresceu basicamente num ciclo familiar composto por mulheres. Ela tinha 3 irmãs, 2 meio-irmãs mais velhas e uma irmã mais nova. Uma curiosidade é que ela não era super interessada em artes. E o pai da Frida Kahlo, ele não era um pintor, ele não tinha profissão de pintor, mas ele usava a pintura como um hobby. Ela estudava numa escola de artes do México. E aos 18 anos, ela estava indo embora para casa, junto com o namorado, num bondinho. E o bondinho chocou com um caminhão e provocou um acidente super trágico, onde morreram bastante pessoas. E a Frida ficou gravemente ferida. Me senti num jornal falando isso agora. Uma das barras do bondinho se soltou e perfurou a pelve dela, então danificou bastante órgãos dela. Ela praticamente reconstituiu o seu corpo inteiro. A partir desse momento, que ela não podia sair de casa, que ela tinha que ficar em casa usando um colete com gesso para poder colocar a sua coluna no local, ela começou a pintar. Primeiramente ela começou a pintar o seu gesso e depois ela foi recebendo telas adaptadas que o pai dela e a mãe dela foram fazendo para que ela pudesse fazer os seus desenhos. Inclusive, uma das obras dela, que se chama Coluna Quebrada, é muito famosa e foi inspirada nesse acidente trágico que aconteceu com ela. Depois disso, depois de muito tempo de recuperação, ela conseguiu voltar a andar e ela resolveu levar os seus quadros até Diego Rivera, que era um artista super famoso no México, que inclusive depois veio a se tornar o marido dela, mas não nessa época. Ela levou o quadro para ele viu os quadros dela, achou interessante, mas disse que faltava alguma coisa, que era para ela procurar alguém que se interessava pela arte dela, que não era o que ele queria no momento, inclusive porque ele era um canalha. Logo depois disso ela voltou para casa, continuou pintando e tentando encontrar espaço para expor sua arte. Mas, como a gente está falando de início do século XX e a gente pensa em uma situação toda machista envolvida, então assim, mulheres no cenário da arte era uma coisa que era bem complicado de se encontrar, né? Mas Frida Kahlo não se deu por vencida. E o que aconteceu? Ela entrou para o Partido Comunista em 1928, foi quando ela realmente conheceu o Diego Rivera e se apaixonou por ele. A partir daquele momento eles se casaram e a partir dali começou-se uma situação toda traumática envolvendo o casamento de Frida Kahlo e Diego Rivera. Tanto Diego Rivera quanto a Frida Kahlo eram bem safadinhos, então os dois tinham casos extraconjugais e isso foi criando uma série de problemas. O fato dela não ter útero, dela ter tido vários abortos, tentou engravidar várias vezes e abortou todas as vezes por o seu útero não suportar, fez com que ainda agravasse mais a situação do casamento. Mas, falando da arte dela, o casamento com o Diego Rivera abriu várias portas para ela. Ela conseguiu expor suas obras em Nova York e Detroit.
Depois dessas duas exposições feitas nos Estados Unidos, ela retornou para o México e começou a dar aulas. Mas pouco tempo depois ela descobriu que estava doente, que estava com pneumonia, então ela já começou a passar mal, a ficar bem ruinzinha. E infelizmente em 1954 ela veio a falecer. A causa da morte da Frida Kahlo foi uma embolia pulmonar, mas os historiadores ainda não descartam a possibilidade que ela possa ter falecido por overdose devido à quantidade de remédios que ela tomava. Então, assim, tem muita coisa, muito detalhezinho, muita coisa muito interessante pra gente ver sobre a história pessoal de Frida Kahlo. Caso você esteja interessado, tem muitos documentários super interessantes. A Netflix tem um que é bem interessante, tá? Que conta a história bem detalhada e a gente fica putaço da vida porque tem muita coisa que não dá pra entender. O marido dela, o Rivera, tem caso com a irmã dela e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas tudo bem, né? A vida tem dessas coisas. Mas se você se sentir interessado, assistam a esses documentários, procure a biografia dela, que é interessantíssima de se ler. Ah, mas por que Frida Kahlo é um ícone feminista e um ícone para a comunidade LGBT? Eu posso te dar alguns motivos para isso. Primeiro de tudo, ela viveu no começo do século XX, onde a sociedade era extremamente machista. E quando a gente fala de artistas, de pintores e artistas de um modo geral, a gente ainda tem mais esse estigma que a mulher ela era utilizada como modelo, então ela sempre estava nos quadros e não atrás da tela pintando. E ela quebrou todos esses paradigmas. Ela sempre procurava quebrar estereótipos de gênero e nunca se enquadrava em nada. Inclusive, uma das fotos de família dela que ficou super famosa, que vou colocar aqui do lado, foi que ela foi tirar foto de família com todas as suas irmãs, seu pai e sua mãe, e ela simplesmente resolveu ir com roupas que eram consideradas roupas masculinas. Então ela foi de terno, de sapato, com o cabelo todo presinho para trás, lembrando que ela tinha traços muito marcantes, sobrancelha junta e bigode, que ela tinha um bigode bem fininho, e ela fazia questão de não tirar esse bigode e de exaltar muito isso nas suas obras. Então, assim, se você tiver tempo de pesquisar, vou colocar algumas aqui pra gente ver. A maioria das obras dela tem o bigodezinho sempre super marcado, tá? Então essa questão de gênero nunca foi um problema para ela e ela sempre bateu de frente muito com isso. Ela era abertamente bissexual, então isso a colocava dentro da nossa comunidade LGBTQIA+. Obrigado, universo, por isso. E grande parte dos fatos e das histórias que são contadas demonstram que ela tinha relacionamentos homoafetivos durante o seu casamento ou antes do seu casamento. Em alguns casos a gente até pode achar algumas histórias onde ela descobria as traições do marido e ia lá e ficava realmente com a mulher que o marido dela tinha ficado, ou ela via que o marido estava interessado em alguma outra mulher e ficava com ele antes, para mostrar que ela tinha o poder de que ela não era submissa ao marido dela e coisas do tipo. Isso é uma coisa que fica muito nítido quando a gente lê a biografia dela e que a gente assiste algum documentário, alguma coisa que expressa a história de vida dela. Ela nunca se sentiu submissa a nenhum dos homens aos quais ela tinha na vida dela. Outra coisa que era super importante, ela sempre retratava a mulher e as experiências que ela vivia em suas obras. Tanto é que alguns artistas comparavam ela e categorizavam ela como surrealista, e ela sempre disse que ela não era uma artista de surrealismo, que ela era uma artista que sempre desenhava e que pintava os quadros dela com experiências que ela tinha vivido. Então ela sempre expressou muito experiências muito femininas, quadros como o aborto, mostrando o aborto, a gravidez, a sexualidade feminina. Uma coisa que ela sempre fazia era pintar o rosto dela em todos os seus quadros. Então basicamente todos os seus quadros tem o rosto dela. Um fato que pra mim foi o mais interessante, ela sempre abraçou a estranhice que ela tinha e ela sabia que ela era uma pessoa estranha. Tanto é que ela escreveu uma frase que foi a frase que me fez apaixonar por Frida Kahlo. Inclusive vou ler pra vocês, espera só um minutinho. Eu costumava pensar que eu era a pessoa mais estranha do mundo, mas depois pensei que haviam tantas pessoas no mundo. Alguém que se sente bizarra e imperfeita da mesma maneira que eu. Imagino que ela deve estar por aí pensando em mim também. Bem, espero que se você estiver em algum lugar e ler isso, saiba que eu sou tão estranho quanto você. Então, assim, ela sabia de sua estranheza e usava disso como um poder.
E por último, mas nem menos importante, ela era super determinada. Como eu já disse, estar em uma posição que era designada exclusivamente para a figura masculina ou que era composta por um cenário basicamente todo masculino, era muito complicado para aquela época. Eu podia dar mais 1 milhão de motivos? Podia dar mais 1 milhão de motivos. Eu podia falar mais coisas sobre Frida Kahlo? Podia falar mais coisas sobre Frida Kahlo, mas o meu vídeo ia ficar gigantesco, ia ser quase um documentário, mas eu não posso fazer isso, né? Então assim, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, tá? Se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho para receber as notificações e fica ligado que vai ter sempre vídeo novo falando de personalidades diferentes. Esse foi só o primeiro, tá? Tentei falar tudo de uma forma mais tranquila e mais rápida para não ficar tomando muito tempo de ninguém.